Lemos hoje um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 3, ao falar sobre movendo-se como um rei sobre esta terra. Jesus executou coisas extraordinárias. E nós lemos, com o favor de Deus, este texto. Capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 22, diz a palavra do Senhor. Então, lemos juntos. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e do teu poder, em nome de Jesus. Graças, querido Espírito Santo. Glória a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Então, seguindo a nossa palavra, aqui diz que o homem foi expulso para fora do Éden, para fora do paraíso de Deus, para fora da presença de Deus, sendo que esta traição contra Deus acaba por ter este resultado do juízo de Deus, do exercício do julgamento de Deus sobre o homem. Sobre o homem, quando digo homem, digo sobre a humanidade, do modo geral. À primeira vista parece, por isso, quando se lê, parece que esta conclusão, que esta maldição da entrada da morte em funcionamento, da proibição de Deus a chegar à árvore da vida para que continue a viver sempre, digamos, impedindo que a morte física se manifestasse, o acesso à árvore da vida foi negado, foi fechado por Deus. E a impressão que nós temos, a primeira impressão, é uma impressão negativa, não é? Porque é que Deus não deixou continuar? Em primeiro lugar, porque essa era a premissa que desde o princípio estava estabelecida. O dia que comeres desse fruto, da ciência do bem e do mal, o dia que comeres esse fruto, morrerás. Deus tinha dito, Deus tinha avisado. Era uma inevitabilidade. Era inevitável que isso acontecesse. Por outro lado, se você e eu pensarmos um pouco, nem é preciso pensar muito, a razão e o motivo é que o homem desvia-se de Deus. A razão principal é que há uma traição violenta contra Deus e o homem passa a viver não com uma aliança com Deus, não juntando e cooperando com Deus, mas juntando as suas forças, a sua capacidade, a vida que Deus lhe deu, a sabedoria que Deus lhe deu, ao serviço não de Deus, mas do outro lado do reino das trevas. Ou seja, na verdade, a alta traição que Adão fez contra Deus é a causa desta medida ou desta decisão que vem a seguir. A traição que Adão fez contra Deus foi de que Deus, tendo entregue a terra nas suas mãos, tendo entregue na mão de Adão e Eva este planeta tão bonito que Deus criou, entregando nas mãos dele e ao cuidado dele, havia a condição de que ele mantivesse a sua aliança com Deus, que continuasse a ouvir Deus todos os dias e a tratar os assuntos com Deus numa parceria com Deus, numa aliança com Deus, entre aspas, numa sociedade com Deus. E qual era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus era que este paraíso se estendesse pela terra toda e que a terra fosse hoje um paraíso e não, como existe em tantos lugares, uma visão do inferno em tantos lugares, em tantos sítios, de morte, de guerra, de doença, de sofrimento, de destruição, de violação dos direitos
do seu semelhante, etc, etc. Da escravidão de muitos para o benefício de uns poucos. Do sofrimento ao longo da história, de números incontáveis de lágrimas, de sofrimento e amarguras e angústias. A ideia de Deus não era essa desde o princípio. Embora sendo Deus, obviamente Deus sabia que isto acontecia. Recordo agora as palavras de um grande homem de Deus, já partiu para a presença de Deus, o bispo João Carlos Marques, que uma altura, falando comigo, depois que ele morreu e ressuscitou, e me disse que em outras galáxias, em outros mundos, não neste nosso planeta e neste Sol, outros planetas continuaram com a criação e continuaram com a humanidade e continuaram com a ausência completa do mal, sendo uma criação belíssima da formosura do paraíso de Deus estendido por muitos outros lugares. Nós aqui, neste planeta Terra, neste sistema solar, nesta galáxia da Via Láctea onde estamos, decidimos furar o paraíso e rebentar com a bondade de Deus em favor de todos nós, que era vivermos em comunhão com Ele. Em lugar dessa comunhão com Deus, Adão fica com a escritura de posse desta terra e decide fazer uma aliança, não com Deus, continuar a aliança com Deus, mas fazer uma aliança com nem mais nem menos que o próprio diabo. Qual foi a proposta desse diabo? Já vos disse que a ideia de Deus era que o paraíso da terra se estendesse pela terra toda. Imagina o que era esta terra com o Éden, com o paraíso de Deus estendido em todo lugar. Isto era algo de absolutamente extraordinário. Imagine também que o resto da criação que está aí suspensa, a aguardar as ordens de Deus, a Lua, Marte, Júpiter, os outros planetas à volta do sistema solar onde nós estamos, que já poderiam estar também tomados, acabada a criação dessa obra inacabada, dessa obra por acabar, dessa obra por terminar, dessa obra suspensa que nós vemos à nossa volta e que Deus não deu continuidade em virtude do que aconteceu. Eu creio que nós estaríamos muito mais numa projeção intergaláctica cá dentro, nesse planeta fantástico, e teríamos tido acesso ao conhecimento de Deus, de como fazer e como realizar coisas muito maiores que Deus teria para fazer, e tudo isso foi interrompido e ficamos fechados nesta terra, fechados nesta dimensão física, perdemos a dimensão sobrenatural, a dimensão espiritual, deixaram os nossos olhos espirituais de ver e ficamos só a ver com os olhos físicos. Ficamos fechados dentro de um corpo físico, fechados dentro de uma dimensão física, quando desde o princípio, desde o início, nós éramos um ser absolutamente extraordinário, bidimensional, imortais. Não havia morte, não havia doença, não havia sofrimento. Lendo-se os primeiros capítulos da Bíblia em Gênesis, os primeiros versículos da Bíblia, é um sonho extraordinário o que se pode prever para a frente. No entanto, isso foi interrompido. Não foi terminado, não foi anulado, foi interrompido. Porque Deus desde logo fez uma promessa. Em Gênesis no capítulo 3, Deus prometeu que da semente da mulher iria levantar alguém gerado não por um homem, mas gerado no ventre de uma mulher. É a primeira promessa da vinda de Jesus, que está aqui em Gênesis no capítulo 13 e no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, esta é a primeira promessa de que Jesus viria um dia para esmagar a cabeça da serpente, para derrotar a Satanás e para nos dar a vitória sobre o mal e sobre o reino das trevas. Mas por que então o assunto da morte e de Deus não permitir o acesso à árvore da vida? Porque Deus sabia que a partir do momento em que a natureza humana é corrompida, a partir do momento em que o homem expulsa Deus da própria terra que Deus criou para lhe dar, e agora o homem toma posse, e nessa tomada de posse da escritura desta terra, fica com esta terra e diz: eu resolvi não continuar com aliança com Deus, mas fazer aliança com
com este que apareceu agora e que me propôs uma aliança melhor. Que disse, convencendo o homem que estava a ser enganado, que tinha uma proposta melhor para fazer. E que proposta era essa? Que ele podia escolher por si próprio o que era bem e o que era mal, independentemente de Deus, estabelecer por si o que é certo e errado sem Deus, pondo Deus de parte e dizendo isto é certo e isto é errado à minha maneira. Inclusive podes, se quiseres, fazer um Deus à tua maneira. Podes viver à tua maneira, podes escolher o teu caminho, podes fazer o que te apetecer, não precisas de estar sujeito à vontade divina, podes fazer a tua própria, não precisas de perguntar nada, podes seguir por um caminho largo, escolher para ti os deuses que quiseres, a vida que quiseres, as coisas que quiseres, vive à tua maneira, vive ao teu sabor, como tu entenderes, e não tens que prestar contas de nada. Logicamente, Satanás enganou o homem. Ele vai ter que prestar contas. A história não acaba assim. Esse caminho largo que Jesus referiu em Mateus no capítulo 7 e no versículo 13, está lá escrito. Mateus capítulo 7 e versículo 13 e 14 está escrito. Jesus disse, e essa é a proposta que Satanás lhe apresentou e que o homem decidiu seguir. Jesus apresentou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas Satanás apresentou outra coisa. Leia comigo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Ora, foi esta a escolha que Adão fez por oposição a Deus. Uma porta estreita, um caminho estreito, uma vontade que é a vontade de Deus, uma palavra só que é a palavra de Deus. Isto é muito pouco. Eu quero mais. Eu quero muitas palavras, muitas opções, muitas portas, um caminho largo. Quero escolher à minha maneira, quero viver à minha maneira e fazer o que me apetecer, e quero dizer eu próprio que está certo e errado, independentemente de Deus. Esta é a vida do mundo. É assim que o mundo vive. Ainda hoje, neste dia de eleições, havia um partido que dizia que Deus tem que sair do assunto de Deus das escolas. Deus fora das escolas. Ensino acerca de Deus, de religião, ou seja, do que for, fora das escolas. As escolas são públicas e não queremos nada de Deus nas escolas. Como vê, o livro de Gênesis continua mais atual do que o jornal de hoje. Porque o homem continua a decidir hoje, e quem vota num partido desses, quem vota numa opção dessas e numa escolha dessas, está a escolher pôr Deus fora das escolas. Não admira que esse experimentalismo de pôr Deus fora de tudo tenha sido causador de tanta destruição à volta desse mundo. Mas para aqueles que dizem que a Bíblia é esse livro velho, antigo, que não diz nada hoje, você lê esta palavra e pensa, isto é exatamente o que está a acontecer hoje. As pessoas tomam opções, se querem Deus na sua vida ou querem Deus fora da sua vida. Se querem Deus na sua casa ou Deus fora da sua casa. Ele continua a bater à porta. Eis que eu estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Continua a ser delicado, continua a propor, continua a convidar. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Continua a convidar, continua a chamar, continua a dizer, vinde a mim, todos os que têm sede, venham a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João capítulo 7, versículo 37. Continua o Senhor a chamar e a convidar, mas o diabo não convida ninguém. O diabo entra pela casa dentro, entra pela porta dentro, entra pela vida dentro, não pede licença nenhuma, traz a doença, traz problemas, traz crises, traz angústias, entra pelos países dentro como um invasor, não pedindo licença. O diabo é assim, tudo o que vem de Satanás faz isso, invade, quebra os direitos das pessoas, não pede licença nenhuma, entra pelas casas, entra pela vida dentro e não pede licença. Porque tudo o que é de Satanás é esse o procedimento que tem. Alguma vez você convidou uma gripe para ela vir?
Convidou alguém um cancro para ele chegar? Convidou alguma doença para entrar? Ninguém faria isso no seu juízo. Mas também não precisa de fazer. E ele entra sem ser chamado. Porque o mal, em essência, é exatamente isso, a quebra do livre-arbítrio do homem. O desrespeito absoluto pela escolha humana. Deus respeita tanto a liberdade do homem que não invade a tua privacidade sem que você diga se o quer ou não. Por isso é que nós temos que pedir, e ele disse: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra, e aquele que bate se abrirá. Mas se não pedir, se não buscar de Deus, Deus não interfere. Então, para aquelas pessoas obtusas, ignorantes, que dizem que porque é que Deus tem o mundo como ele está, são precisamente esses que põem Deus fora do assunto, que o lançam fora, que não aceitam o seu convite, que não o convidam para participar dentro dos limites das suas opções e da sua vida, e que ao mesmo tempo exigem que Deus venha corrigir o que eles próprios, na sua livre iniciativa, na sua ausência de Deus, na sua negação à entrada de Deus nos assuntos particulares da sua vida, não lhe permitem entrada, mas depois culpam Deus pelas desgraças que acontecem. Ou seja, pelas consequências da ausência de Deus. Mas Deus não está ausente. Deus gostaria muito de estar presente na vida de todos, e está pronto para entrar se nós lhe abrimos a porta do nosso coração e da nossa vida. Amém, irmãos? Este tema extraordinário, por outro lado, revela-nos uma outra prudência de Deus. Sabendo Deus que o ADN do homem, que a natureza divina foi tirada e que agora o ADN dentro do homem é corrupto, a não ser que possa nascer de novo através da sua vida com Deus e receba a natureza divina outra vez impartida para si. Em João capítulo 3 fala isto. Se não for assim, sabendo Deus da corrupção humana, obviamente que Deus não ia permitir o acesso à árvore da vida. Porquê? Pense comigo. Já imaginou se um homem como Hitler tivesse acesso à árvore da vida? E vivesse não 70 ou 80 anos, mas vivesse 500, 600, 700 anos. Um homem como Mao Tse-tung, um assassino de milhões dos seus próprios compatriotas, ou Stalin, que só à conta dele matou 10 milhões de russos para impor a ditadura do comunismo. Você gostaria que uma pessoa dessas fosse viva ainda hoje? Estaria a dominar quê? Só a Rússia ou o resto do mundo todo, à força das armas, à destruição, sem olhar a meios para alcançar os seus fins? Portanto, na sua sabedoria, na sua prudência, Deus, sabendo que a corrupção era a tal ponto, que aconteceu? A corrupção generalizou-se a tal ponto nos tempos de Noé, que Deus trouxe um julgamento sobre toda a terra. E só aquelas 8 pessoas recomeçaram, a partir de Noé, a continuidade da criação da humanidade. Porque todo o resto da humanidade foi lançada debaixo do julgamento de Deus. Quer dizer, Deus está impedido de entrar, foi posto fora. As opções das sociedades, das vidas das pessoas continuam a fazer as suas opções à sua maneira. Quantos países, quantas Bíblias foram queimadas ao ser encontradas em países? Você sabia que há países onde a pessoa, se aparecer com uma Bíblia, vai preso? Quantas e quantos arriscaram as suas vidas para levar Bíblias para os antigos países comunistas do Bloco de Leste? Quantos pastores foram mortos pela Coreia do Norte? Ainda hoje. Há uma igreja subterrânea na China que cresce avassaladoramente, mas não tem permissão de se reunir como nós, de fazer cânticos como nós, de estar abertos como portas abertas como nós. Só estão autorizadas algumas igrejas que têm que recitar lá as lenga-lengas autorizadas pelo governo comunista, porque as outras igrejas como a nossa, parecidas como a nossa na China, são subterrâneas, não são autorizadas. Ainda hoje.
Quantos milhões de cristãos, em todos os tempos, foram lançados às feras, lançados aos leões e tigres nos circos para gáudio das multidões que aplaudiam a morte dos nossos irmãos? Quanto sangue foi derramado para que a palavra de Deus tivesse continuidade? Isto não é pôr Deus fora de circulação? Isto não é querer afastar Deus das escolas, da sociedade, dos meios de comunicação? Quantos programas de televisão você vê oficiais onde se pode falar a palavra de Deus como ela é? Quantas oportunidades são dadas? Que possibilidades há? Eu estou a falar isso com os meus irmãos porque quando me dizem que a Bíblia é esse livro velho e antigo que hoje não é nada assim, eu olho para o livro de Gênesis e digo, hoje as opções são iguaizinhas. O homem escolhe se Deus vai fazer parte da sua vida, da sociedade ou não. Se Deus vai entrar ou Deus vai sair. Se Deus vai fazer parte ou não vai. E até nas escolhas das políticas que são feitas, dos partidos que apoiam ou são contrários à palavra de Deus. E por isso eu não entendo como é que pode haver cristãos comunistas, não consigo perceber. Um cristão comunista é um contrassenso. Um cristão comunista é uma aberração da natureza. Um cristão comunista é, em primeiro lugar, um incoerente e um imbecil, que nem é comunista, nem é cristão. Ou é uma coisa ou é outra, porque a luz e as trevas nunca andam juntas. E não é possível, em todas as sociedades que são perseguidoras do cristianismo ferozes, não é possível apregoar a mesma doutrina que é contrária uma à outra em absoluto. Por isso ainda mais me espanta a figura deste Papa, que é do mais comunista que eu vi até hoje, sentado em Roma, na cadeira de Roma. Nunca se viu tal coisa. É uma absoluta aberração esta pessoa. É incompreensível que tenham escolhido uma pessoa destas, com a mentalidade dele, para ocupar aquele lugar. Não admira nada que ele seja mais a favor do islamismo, dos muçulmanos a invadir a Europa, do Islão a atacar, a incendiar igrejas, a matar padres no altar e a matar os cristãos por todo lado, e ele está calado, nenhuma palavra fala. Não me admira nada que ele seja mais a favor dessas coisas todas do que ser um verdadeiro defensor do cristianismo, que se oponha a estas coisas que são absolutamente intoleráveis. No entanto, eu creio, oh glória a Deus, eu creio, diga comigo, eu creio em nome de Jesus que uma igreja poderosa se vai levantar neste tempo no mundo inteiro. Uma igreja tão poderosa que vai cumprir as Escrituras e vai atrair para si a glória de Deus sobre esta terra. Eu creio que isso não vai falhar. Eu creio que isso não vai falhar de acontecer. Jesus veio para trazer e demonstrar uma perfeita unidade entre Deus e o homem. Ele não é uma religião à procura de Deus. Ele é Deus que vem de cima para baixo e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a vinda de Deus cá abaixo, dizer, no meio da confusão das religiões. Leiam comigo, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No meio de um mundo cheio de religiões, à sua maneira, cada um a escolher Deus à sua maneira, foi isso que o diabo diz, faz um Deus à tua maneira. Aparece Jesus e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus a não ser por mim. Não é por nenhuma religião, não é por nenhum Buda, nenhum Maomé, nenhuma coisa, nada. Não é por um altar, por uma Nossa Senhora, por um Nosso Senhor, o Senhor da ajuda dos aflitos, dos remédios, a Senhora das angústias. Não é por nada e nenhuma coisa que se chega a Deus a não ser por Cristo. E Ele disse, eu e o Pai somos um. Quer dizer que o ideal de Deus que se perdeu em Adão
é visível em Cristo e é reposto em Cristo. Quando nós olhamos para Cristo como segundo Adão, nós percebemos que, sendo gerado por Deus, agora não do pó da terra, mas do ventre de uma mulher, ele nasce e vem a esta terra e manifesta toda a glória de Deus. Qual é o resultado de viver em unidade entre Deus e o homem? Qual é o resultado de viver, em João 10:30, diz, eu e o Pai somos um, em perfeita unidade? Qual é o resultado? É a vida de Jesus que você vê. Uma vida cheia da majestade da glória de Deus, movendo-se como um rei sobre esta terra, destruindo o mal, destruindo as doenças, abrindo os olhos dos cegos, curando os leprosos, levantando os paralíticos, sarando a todas as enfermidades à sua frente e ressuscitando os mortos. Nada pode parar diante da glória de Deus na sua vida. Amém? A coisa extraordinária é que Ele dá a vida dele por nós, para nos reconciliar com Deus e nos abrir caminho de retorno a essa glória perdida. Está lembrado que Ele diz, ninguém veio ao Pai senão por mim. O caminho de acesso que estava vedado, o caminho de acesso à árvore da vida, o caminho de acesso à vida eterna, o caminho de acesso ao paraíso de Deus está aberto em Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a grandeza da obra que Ele veio fazer por nós, não nos deixando à nossa má sorte, às consequências das más escolhas e opções, mas perdoando os nossos pecados e dando-nos uma segunda oportunidade de viver com Deus. Amém? E não só isto fez o Senhor, mas entregou-nos outra vez o poder e o domínio que estava perdido. Eu creio numa igreja poderosa sobre esta terra, porque eu creio aquilo que está escrito. E eu creio que uma das promessas extraordinárias do Pai que foi dada a Jesus é aquela que está em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 13. A partir do versículo 5, ele fala sobre Jesus e diz que a nenhum dos anjos ele prometeu as coisas que prometeu a seu filho. Mas, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Quando é que Jesus foi gerado como filho de Deus? Quando é que ele foi gerado para ser chamado filho do Deus Altíssimo? Ele foi gerado, não no princípio da criação, porque ele é Deus juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, mas foi gerado quando deu a sua vida e morreu e teve que ser gerado de novo, nascido de novo, ser impartida a vida de Deus para ele outra vez e reviver de novo, quando ele é gerado como o primogênito de entre os mortos, é aí que ele é gerado, outra vez gerado. Amém? Porque no princípio ele não está gerado, no princípio ele é e permanece como Deus. Este texto extraordinário das Escrituras, e outra vez ao introduzir no mundo no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Bendito seja Deus. Que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Neste texto, mais adiante, no versículo 13, diz assim, eu aconselho os meus irmãos a lerem, agora para salvar tempo não o vamos fazer, mas lerem diante 6, 7, 8, 9, 10, no versículo 13 diz, ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja. E Deus vai estar à espera até que todos os inimigos dele, todos os que o querem fora da ação, fora da sociedade, fora das escolas, fora das famílias, fora das casas, fora das empresas, fora deste planeta, todos os que querem vão ficar debaixo dos teus pés, debaixo dos nossos pés, porque os pés são parte do corpo de Cristo e o corpo de Cristo, do qual ele é cabeça, está no corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, Jesus é cabeça e a igreja é o seu corpo. Onde é que os pés estão? Estão no corpo. Então ele disse, espera aqui, sentado à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Sabe o que é que significa isso? Que no tempo do fim se levantará uma igreja tão poderosa, ouça, não há nada que o diabo possa fazer, esse ranhoso, desse nojento, desse diabo, não há nada que ele possa fazer para parar a glória de Deus que se vai manifestar sobre a igreja. A glória de Deus que está a ponto de acontecer sobre toda a igreja, que vai varrer esta terra toda com uma luz, uma glória e um brilho de curas, de sinais, de maravilhas, de prodígios, de coisas extraordinárias que vão acontecer para mostrar ao mundo, antes do juízo de Deus sobre esta terra,
vai acontecer a maior glória sobre a igreja que você imagina, porque está profetizado em todos os profetas. Joel dedicou, todo o livro de Joel é dedicado a isso, à glória da última igreja, à glória da última casa. Como Ageu também, a glória da última casa será maior que a primeira. Como os profetas que falaram desde os tempos bíblicos da primeira igreja, das últimas chuvas, as chuvas serôdias, as chuvas do fim, que vão ser avassaladoras sobre toda a terra. Deus vai demonstrar diante do mundo inteiro a sua glória. Não há ninguém que o possa parar. E Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos pés dos seus filhos. Glória a Deus. Isso já está escrito. Isso já é para acontecer agora. Os problemas que o diabo traz vão ficar debaixo dos seus pés. As dificuldades que ele arranjou contra si vão ficar debaixo dos seus pés. A doença que ele trouxer fica debaixo dos seus pés. Os problemas que ele trouxer ficam debaixo dos seus pés. Tome essa promessa, receba essa promessa e declare isso. Isso é para mim, isso é agora. Eu tenho direito a esta bênção, tenho direito a esta vitória. Eu não estou para estar a ser escravizado, dominado pelo diabo, mas para ele estar debaixo dos meus pés e toda a plenitude de Deus e a glória de Deus se manifeste. Assim eu creio em nome de Jesus. Quantos recebem? Amém. Quantos creem comigo? Amém. Tenha a gentileza de ficar de pé. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra, damos-te graças dessa palavra produzir um fruto de vida, um fruto de vitória na vida dos Teus filhos. Eu te agradeço de todo o coração deste fruto de vida eterna que é impartido para nós, da Tua glória e do Teu poder que se manifesta, das Tuas respostas e das soluções que vêm de Ti, meu Deus. Nada e ninguém pode parar ou impedir a Tua glória de se manifestar. Nós te agradecemos de todo o coração, tudo o que Tu fazes por nós. Nós te agradecemos hoje, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Nós te agradecemos. Bendito é o Teu nome, glorificado é o Teu nome. Diga isso comigo: Senhor, eu te agradeço da manifestação do Teu poder na minha vida. Eu não quero o Senhor fora da minha vida, mas quero Deus a participar do meu dia a dia, das necessidades que eu tenho, dos problemas que eu enfrentar, das situações que eu passo, de Deus resolver, de Deus operar, de Deus demonstrar a Sua presença, abençoando-me de uma forma extraordinária. Receba o Senhor toda a glória, toda a gratidão de tudo o que Tu fazes por nós. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Tenha uma semana cheia de vitória com Deus.